Declaro aberta a terceira sessão extraordinária da segunda sessão legislativa. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Edmilson, pelo 5-1. Eu encerrei, estou abrindo. Já encerrei e já abri. Senhor presidente, a minha questão de ordem é o seguinte. Quando um vereador pede pelo artigo 151... Questão de ordem ou 151? Não estou pedindo nada, senhor presidente. Porque eu pedi, o senhor não me deu. Isso, a sessão foi encerrada e eu abri a outra. A minha questão de ordem é, o nosso regimento, eu gostaria esse esclarecimento. Quando é pedido pelo artigo 151, ele precede qualquer outro encaminhamento. Então, eu gostaria que o senhor me respondesse. Vai passar nesta casa mudar o regimento? O que diz o regimento, senhor presidente, quando é solicitado o artigo 151? Vereador, eu tinha encerrado a sessão e abrido uma sessão. Então, eu solicitei ao senhor que solicitasse o artigo 151 na abertura da sessão extraordinária. Peço a leitura do artigo 151, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Não, eu não vou ler. Tem que testar ele, porque ele quer ser presidente. O senhor quer que leia o artigo 151? Leia completo. Por favor, solicito ao seu secretário que leia o artigo 151. Artigo 151. É facultado aos vereadores, salvo quando houver orador na tribuna, usar a palavra uma vez por sessão, no grande expediente ou na ordem do dia, por tempo não superior a 2 minutos improrrogáveis, para tratar de assunto que, por sua relevância e urgência, interesse ao conhecimento do plenário, desde que não interrompa processo de discussão, encaminhamento, de votação e justificativa de voto de qualquer matéria. Para concluir, sim, a minha questão de ordem, como Vossa Excelência pode ver, o artigo 151, ele não pode ser utilizado se estiver em processo de votação, se tiver alguém justificando, aí ele não pode ser utilizado. Em qualquer outra parte da sessão, ele pode ser utilizado. A verificação de quórum, ela é solicitada por um vereador. Se eu não tivesse solicitado o artigo 151, Vossa Excelência poderia ter encerrado, sem problema nenhum. Eu até entenderia. Se Vossa Excelência tivesse, inclusive, sido mais rápido, mais ágil, eu teria ficado no vácuo e Vossa Excelência encerrava. Eu pedi pelo artigo 151, a matéria é relevante, o comunicado que eu tinha a fazer, existe um prejuízo... Isso está no seu entendimento. Não, eu tenho que terminar, senhor presidente. Senhor presidente. Não, pera um pouquinho. Não, é na minha parte do tempo, senhor presidente. Desculpe. Mas você está falando... Não, mas tem que terminar lá, eu tenho que concluir, 43, 42, 41... Continua, senão vira um monólogo. Continua, vereador. É assim que funciona. Então, eu só estou dizendo para Vossa Excelência, se nós não estabelecermos os critérios do regimento, eu sei que Vossa Excelência pleiteia a vaga de presidente nessa casa, mas Vossa Excelência também tem que ficar atento ao que diz o regimento. Senão nós vamos ter problemas. E problemas sérios, problemas graves. Nós não estamos utilizando aqui o instrumento da obstrução. Nós estamos respeitando, eu tenho interesse de dar satisfação sobre um projeto da sessão extraordinária, que é o ProRede, que eu vou votar favoravelmente, mas eu não gostaria de ser tratorado. Eu exijo que me respeitem antes de qualquer coisa. Eu pedi pelo artigo 151, sou conhecedor do regimento e solicito que Vossa Excelência também, no mínimo, consulte a assessoria dessa casa. Não tome atitudes dessa forma, porque prejudica o debate e a intervenção desse vereador. Registrado o que o vereador acabou de mencionar, porém, como eu visualmente não vi quórum, solicitei o encerramento da sessão. E agora registrei o que o senhor acabou de solicitar, ok? Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Senhor presidente, nós entramos na sessão extraordinária. É questão de ordem? É questão de ordem, senhor presidente. Quantos projetos nós temos na sessão extraordinária, por favor? 3 itens. 13 itens. Nós vamos iniciar a sessão extraordinária, senhor presidente. Eu ouvi atentamente essa discussão do vereador Edmilson quanto à questão do regimento interno. Tá? Ele solicitou o artigo 151. Assiste razão em termos ao vereador, mas Vossa Excelência, como presidente desta casa, é guardião do regimento interno,
Vossa Excelência responsável para presidir a sessão da Câmara e, não havendo quórum, Vossa Excelência tem que encerrar a sessão imediatamente. Era claro, era visivelmente que não havia quórum na sessão e Vossa Excelência agiu corretamente em haver encerrado a sessão. Se houvesse quórum acima de 18 vereadores, assistia razão ao vereador Edmilson. Mas Vossa Excelência cumpriu o regimento interno e assiste razão a Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Solicito verificação de quórum de forma nominal, senhor presidente. Ô, vereador, visualmente eu verifico que há quórum. Eu gostaria que fosse feito nominal, senhor presidente. Eu nego o seu pedido, por favor. É notório que visualmente há quórum na Câmara. Mas o senhor acabou de dizer que não tinha quórum. Agora tem quórum? Nós já abrimos outra sessão, vereador. Aquela lá já encerrou, nós estamos numa nova sessão, eu já abri. Mas tem primeira e segunda turma, senhor presidente? Naquela tinha uma turma, agora entrou mais gente? Senhor vereador, eu estou aqui e eu visualmente agora vejo quórum. Aquela hora não havia quórum, por isso eu encerrei a sessão. Item primeiro, senhor secretário, para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pelo artigo 151. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu gostaria aqui de dizer, quero registrar ali o protesto dos meninos que vieram a essa casa, lá do Ponte Alta. Obrigado pela presença de vocês. Estão dizendo lá que estão contratando vereador, prefeito, secretários, o povo paga bem. Guarulhos abandonada, está registrado aqui o seu protesto. Quem nos assiste em casa não consegue ver porque o cartaz deles está ali. Sejam bem-vindos sempre. Eu gostaria aqui de dizer e utilizar o tempo que eu tenho, primeiro que nós temos que escolher aqui qual o caminho que nós vamos fazer na condução dessa casa. Nós não temos nenhum projeto polêmico, muito pelo contrário. Os 3 projetos que estão na pauta são 3 projetos de iniciativa do Executivo e são projetos que contarão com o voto da bancada de oposição, porque são projetos importantes. Os diretores de escola estão cobrando a questão da aprovação do ProRede aqui, e nós vamos votar favoravelmente a isso. Nós vamos concordar. Os cozinheiros estão esperando a gratificação, está na pauta, e nós vamos votar favoravelmente. As mudanças no Conselho de Turismo são justas e necessárias. Eu tenho 2 emendas a esta proposta, mas vou votar também favoravelmente. Então não entendi por que a gente criar uma situação aqui, um clima onde não existe. Se os vereadores até agora conviveram de forma tranquila, de forma pacífica, nós não vamos concordar com nenhum tipo de atitude que sejam atitudes bruscas que busquem o impedimento da palavra. Em artigos são muito claros. Pode vir qualquer um aqui, eu discuto o regimento com quem quiser. Tudo é precedido. O artigo 151 precede qualquer questão. Qualquer questão. A não ser que ele não seja solicitado. Então, encerrar a sessão da forma que foi feita, eu discordo, não concordo, e nós vamos aqui exercer o nosso direito de oposição. Nós não vamos, de nenhuma maneira, concordar. O combinado aqui sempre é o seguinte, é o que diz o regimento. Se eu vier a essa tribuna e for questionado pelo regimento, eu me retiro, eu paro de falar. Mas nesta questão, desculpe o vereador Geraldo Celestino, que tem mais mandatos que eu nessa casa. Nesta questão, Vossa Excelência sabe que o que foi feito está errado. 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 Na verdade, se os vereadores quiserem falar, pelo artigo 151, quem tiver direito vai ter que falar. Então, eu gostaria aqui de ter uma compreensão de vocês. Concluir, vereador, por favor. Eu peço como líder da oposição, senhor presidente. Com a palavra, vereador. Eu peço aqui a compreensão de que a gente faça o debate real, que a gente consiga aqui estabelecer, porque nós, da oposição, se nós percebermos que vai haver aqui manobras para isolar e calar a voz da oposição, nós não teremos dúvidas, já nos projetos que estão hoje, de apresentar 50, 60 emendas. Eu sei que ninguém veio preparado para ficar até as 4 horas da manhã aqui, mas de nossa parte nós estamos preparados. Se precisar ficar, nós vamos ficar. Então eu peço o bom senso de todos aqui. Eu não estou vendo aqui nenhuma manifestação dos demais vereadores, o que me preocupa. Se a manifestação for favorável ao que aconteceu aqui, eu lamento. Nós vamos ter que iniciar um debate de forma mais aprofundada. Mais do que isso,
O legislativo dessa casa, hoje nós recebemos aqui um grupo de feirantes. Inclusive discordamos de um membro da nossa própria bancada. Exercemos o papel aqui. Mais concordamos do que discordamos aqui hoje, nos debates que foram feitos. Tivemos unidade de ação aqui, porque o objetivo era atender esse povo que estava aqui, com uma reivindicação, diga-se de passagem, justa. E vários parlamentares dos mais diferentes partidos utilizaram a tribuna para poder fazer essa fala aqui. Agora, por que nós vamos sair desse clima onde está sendo feito o debate, onde a gente consegue ter um diálogo, para partir para algo truculento ou algo que impeça a fala de vereadores? Eu não estou entendendo o que está acontecendo, gostaria de entender. Mas não vou abrir mão do meu direito de me manifestar aqui. Sou vereador como qualquer outro aqui, com mais ou com menos votos. Todos nós aqui temos o mesmo direito. Eu não vou permitir que ninguém passe por cima da minha autoridade que foi conferida pelo voto popular nas últimas eleições. Não vou permitir. Uma coisa é utilizar o regimento, inclusive para impedir que eu fale. Se for no regimento, eu topo, não tem problema nenhum. Fora do regimento, nós não vamos concordar. Não vamos concordar. É legítimo que fez aqui a base do governo, esvaziou a sessão para poder entrar na sessão extraordinária. É legítimo. Eu não vejo nenhum problema. Esse tipo de manobra eu considero legítima. Mas não vou permitir aqui que isso seja feito da forma como foi feito aqui. Ou seja, se a gente tem uma assessoria aqui, a gente deve, se tem dúvida, a gente paralisa e consulta a assessoria. Tanto a presidência como os vereadores que estão aqui. Então, eu gostaria aqui de deixar bem registrado e bem claro. Nós vamos entrar agora para discutir a pauta da sessão extraordinária. Todo o tempo necessário eu vou usar aqui. Todo. E as emendas que eu apresentei, nós vamos apresentar outras. Para que a gente possa fazer o debate. Para que a gente possa discutir. Eu tenho 1000 diferenças aqui em relação a diversos parlamentares. Mas nunca houve nenhum tipo de desrespeito com ninguém. Então, quero deixar registrado aqui que nós vamos fazer o nosso papel de oposição. Mais do que isso, os nossos parlamentares que aqui estão, também vieram hoje com uma pauta que é uma pauta que interessa muito ao governo. Muito ao governo. Mas interessa a população. Mas isso não significa que nós estamos aqui para ser desrespeitados. Isso não significa que nós estamos aqui para ver o regimento ser rasgado na nossa frente e a gente não falar absolutamente nada. Todos os argumentos suficientes nós vamos utilizar aqui hoje. E quero alertar também. Nós vimos que esses projetos vieram para cá e os pareceres foram elaborados a toque de caixa. Os pareceres foram elaborados. A gente deliberou na segunda-feira, na terça-feira, também por acordo de lideranças. Também por acordo de lideranças. Porque se a gente tivesse inviabilizado já a deliberação, nem discutindo nós estaríamos hoje. Então, quero aqui deixar registrado que nós vamos debater item a item dessa pauta e das outras pautas. Relembro também que o governo protocolou nessa casa um projeto de reestruturação que atende às premissas do que o governo pensa nesse momento. É um projeto de 60 páginas. Imagino eu que o governo tem urgência. Tanto é que pediu urgência, utilizou a lei orgânica do município para pedir urgência nesse projeto. E esse projeto de reestruturação está aqui na casa. Essa reestruturação de 60 páginas, nós podemos debater e discutir ela. Em uma sessão, em 2 ou em 10. Pode ser em uma sessão de 2 horas ou uma sessão de 12 horas, como nós já fizemos aqui. Ou a gente se acerta aqui do ponto de vista do respeito de cada colega, de cada vereador, senão nós vamos ser obrigados a fazer aquilo que a gente não quer. O que nós não queremos? Travar justamente numa pauta justa. Numa pauta que é um pedido da categoria, sobretudo da comunidade escolar, que precisa do ProRede aprovado, porque está faltando esse recurso para poder comprar os materiais nas unidades escolares. Então, gostaria aqui de deixar registrado que nós vamos utilizar todo o nosso tempo possível aqui. Suspendo a sessão por 10 minutos. Muito bem, você acompanha agora então a terceira sessão extraordinária deste ano de 2018. Já tivemos antes a 10ª sessão ordinária do ano. A gente repete para você aqui no início dos debates o Dia da Mulher, né, foi muito abordado pelos vereadores. Também a questão dos feirantes de Guarulhos, que teriam um novo local ali na Vila Galvão e o local talvez combinado entre eles e a gestão, a prefeitura, o executivo, não tenha sido local acordado. Havia um acordo, mas parece que a gestão quer mudar esse local. Então houve muito debate então, com os feirantes também.
Outros assuntos como a saúde foram abordados aqui mais uma vez, né, sempre pelos vereadores. A saúde sempre é um ponto que vem sendo tratado em todas as sessões ordinárias. E aí passamos então à sessão extraordinária. Há 3 itens aqui, 3 projetos do Executivo para serem votados com relação à ProRede, com relação ao Conselho Municipal aí de Turismo, Contur, com relação à gratificação para cozinheiros. Mas a sessão foi suspensa agora por 10 minutos, porque houve uma pequena discussão ali entre o vereador Edmilson Souza e o atual presidente, ou quem preside agora, neste momento aqui, a sessão, que é o vereador Lauri Rocha, por conta do regimento interno. Antes, na sessão ordinária, o vereador Edmilson Souza pediu pelo artigo 151, gostaria de falar, o presidente, na ocasião, então, o vereador Lauri Rocha, acabou encerrando a sessão antes disso, e aí acabou acontecendo ali uma discussão entre os vereadores, e agora os vereadores ainda discutindo sobre isso, possivelmente, por isso a sessão suspensa por 10 minutos, para a gente ver qual vai ser o procedimento da sessão daqui para frente. Aqui ainda tem esses 3 projetos na pauta. Repito, para que eles possam ser aprovados, tem que serem votados 2 vezes, em primeira e em segunda discussão e votação. Então, por enquanto é isso. Continue aqui na nossa programação. Fique com a gente acompanhando. Quando a gente tiver mais informações, a gente volta a conversar. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. Reaberto os trabalhos e suspendo a sessão por mais 5 minutos. Reaberto os trabalhos. Eu nomeio ad hoc o vereador Wesley Casaforte para secretariar os trabalhos, por favor. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Senhor presidente, essa sessão extraordinária, nós temos 3 itens. O item de número 2, ele tem parecer para ser votado hoje? Até o presente momento, não, vereador. Para concluir a minha questão de ordem. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, como ele refere-se à questão da gratificação para os cozinheiros da prefeitura e não tem parecer, nós não conseguiríamos votar hoje. E nós temos um outro item, que é o do Contur, que esse vereador tem emenda, conforme eu já tinha dito anteriormente. Eu gostaria aqui, para não parecer que nós estamos prejudicando um projeto que é fundamental, que é o item número 1, que é o item que trata do ProRede. Então eu estou aqui, conversei, dialoguei com Vossa Excelência, que é o presidente da sessão, com o vereador Eduardo Carneiro, e nós vamos aqui, não vamos obstruir, em respeito aos professores, educadores e a comunidade que precisa da aprovação do ProRede. É isso, senhor presidente. Registrado, vereador. Item 1, senhor secretário para leitura. Item 1, discussão e votação do projeto de lei 407/2018. Altera os dispositivos das leis números 7.270, de 15 de maio de 2014 e 7.305, de 29 de agosto de 2014. Profere e Celso. Autor, Prefeitura. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Rômulo Ornelas. Senhor presidente, esse projeto tem emenda? Questão de ordem, né? Uma questão de ordem. Sim, vereador. Como é que vai proceder de a autoria votação? do vereador Rômulo Ornelas, Sim. Zé Luiz e Genilda. Isso. Como é que vai proceder? Vota a primeira emenda, né? Sim, vereador. Muito bem, senhor presidente. Eu solicito ao... Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Vai ler a emenda? O senhor vai ler a emenda, né? Sim, eu solicito ao vereador Wesley, o secretário, que leia emendas, por favor. Emenda aditiva número 1. Projeto de lei 407/2018. Fica acrescido o artigo 2º do projeto de lei 407/2018, com redação abaixo descrita, remunerando-se aos demais artigos. Artigo 2º. O parágrafo único do artigo 1º da Lei 7.270 de 2014 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, são consideradas unidades educacionais: 1. As escolas públicas de educação básica. 2. Os centros de educação unificados, CELS. 3. Os centros de incentivo à leitura. 4. Os centros municipais de educação. 5. As instituições
educacionais conveniadas com a Prefeitura. E sexto, outras instituições vinculadas à rede municipal de educação. Para encaminhar, senhor. Em discussão, o projeto e a emenda. Para encaminhar, senhor. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente a emenda aditiva número 1. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, essa emenda aí o projeto do ProRede é bem simples. Para localizar aí o público que nos assiste em casa, ProRede é um dinheiro que a prefeitura repassa às escolas para fazer manutenção no dia a dia, limpeza, etc, etc. Só que a prefeitura, além das escolas e o CEL, que recebe o ProRede, ela mantém na cidade as creches conveniadas, as chamadas creches conveniadas. Essas creches que tem uma função importantíssima aqui na cidade de Guarulhos, elas têm essas conveniadas têm um papel importante. Elas vivem, pasmem, com um serviço semi-voluntário, sem nenhuma condição de se manter com o dinheiro que a prefeitura repassa. Vou dar uns dados aqui, né, os dados de 2017. Em 2017, a prefeitura pagou por alunos, mês por aluno, gastou por aluno cada mês R$ 884,65 a cada aluno, de creche, das creches diretas da prefeitura. As conveniadas a prefeitura paga a cada aluno mês R$ 292,32. Quer dizer, 1/3 do valor. As conveniadas vivem com 1/3 do valor que realmente deveria ter para gastar com as nossas crianças. Então, as crianças da rede gasta com elas um valor. As crianças conveniadas, outro valor. Além de tudo, tem o ProRede. Quer dizer, o ProRede só vai para as escolas normais, as escolas diretas da rede. As conveniadas não têm valor. Então, é uma precarização do trabalho da educação infantil, das creches na nossa cidade. Eu acho que os vereadores devem estar fazendo essa reflexão. Todos nós, eu acho que já visitou uma creche conveniada. A maneira que aqueles profissionais trabalham lá, a única coisa que tem é a boa vontade. A prefeitura não dá a estrutura que deveria dar. A boa vontade dos profissionais que estão lá é o que tem de mais importante, é o que tem mais, que ainda sobrevive às conveniadas. Eu acho que nós, vereadores aqui, temos que fazer essa reflexão. Não dá para ficar apoiando o trabalho semi-escravo. Um trabalho que está sendo feito nas conveniadas é um trabalho semi-voluntário, que o que pede, tirando a boa vontade, falta tudo nas conveniadas. E as mães levam seus filhos, suas crianças para as creches, lógico, além da boa vontade, que os profissionais das conveniadas têm uma baita de uma boa vontade, um desempenho muito, muito bom, mas, no entanto, não tem as estruturas que as escolas normais têm. Eu já fiz requerimento, já questionei a prefeitura sobre essa disparidade de valores nas escolas diretas e as conveniadas. Então, tem uma diferença muito grande. Eu queria entender, a resposta da prefeitura foi muito vazia, não deu para entender por que há essa diferença. Então, a emenda, o que a emenda está dizendo? Que
que o ProRede vá também para as conveniadas. Vai resolver o problema das conveniadas? Claro que não. Claro que não vai resolver. Vai continuar com problema, mas vai ajudar as professoras, os profissionais, as entidades que têm esse convênio com a prefeitura. Está entendendo o que eu estou falando? Eles entendem o que eu estou falando, porque não dá para você manter um convênio com a prefeitura com esse valor, 1/3 do valor das creches diretas. Então, é esse o questionamento, é essa emenda que os vereadores têm prestar bem atenção, que é o quê? Simples. Vai a ProRede para a rede direta, também valha para as conveniadas. Essa é a proposta que eu estou fazendo aqui com essa emenda. Então é isso aí. Muito obrigado. Pela ordem. Pela ordem, vereador Eduardo Carneiro. Para encaminhar a votação. Com a palavra, vereador. Bom, eu gostaria de fazer o contraponto com relação à emenda do vereador Rômulo. Não que a ideia, vereador Rômulo, seja ruim. A sua ideia não é ruim. A ideia é boa. Mas aqui é um parlamento. Aqui é uma casa de leis. Nós temos que respeitar certos parâmetros. Na minha visão, eu tenho uma total insegurança da legalidade da sua emenda. Veja bem, uma entidade conveniada, você usar o dinheiro do ProRede nessa conveniada. Eu tenho sérias indagações com relação a isso. Eu não acho que a sua ideia é ruim, mas sinceramente, eu vou encaminhar contrariamente a sua emenda, vereador, e nós já conversamos a respeito disso, porque realmente, se nós analisarmos o que está acontecendo hoje com a análise dessas conveniadas, em relação à análise do Tribunal de Contas, extremamente rígido. E hoje, o próprio poder público tem que tomar muito cuidado com relação ao local, se esse local tem uma LTA, que é um laudo técnico de avaliação, se esse prédio é adequado, se tem alvará sanitário, se tem as condições adequadas de atender essas crianças. Então, realmente eu tenho uma dúvida muito grande, vereador, não obstante de ser uma boa ideia, com relação à legalidade. Eu tenho plena convicção que se isso passa nessa casa, nós vamos ter problema lá na frente, nós vamos ter um problema legal. Então, eu encaminho, sem sombra de dúvida, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso, contrariamente à emenda. Pela ordem, senhor presidente, para encaminhar. Pela ordem, vereador. Com a palavra, vereador. Então, vereador Eduardo Carneiro, na dúvida, se abstenha, não vote contra, não. Sabe por quê? Porque a mesma questão do parâmetro legal que o senhor aborda em relação às conveniadas serve para o próprio ProRede. Não existe uma lei na Constituição ou no arcabouço jurídico que permita você criar o ProRede. O ProRede é um programa de legislação municipal que permite às escolas terem a autonomia, de poder fazer suas manutenções e reformas sem precisar entrar em todo aquele processo que a gente já conhece muito bem e que acaba obstruindo a escola pública. Segunda questão, vereador, eu acho que passou da hora da gente superar essa discussão, e eu sou pedagoga e defendo isso há muitos anos, essa dicotomia entre escola pública e conveniada. Ora, a partir do momento que a prefeitura aceitou e que a escola está dentro das condições da conveniada, isso passa a fazer parte do sistema de ensino, da rede de ensino. Não dá para você ter uma rede, um sistema de ensino, onde você trata o seu aluno, que é um ser só, de forma diferenciada. Ou então a prefeitura não faça convênio, não tenha a relação com as conveniadas, ou dê às crianças da conveniada as mesmas oportunidades de direito do que tem as crianças no sistema de ensino oficial.
Não vejo nenhum problema em você, a emenda do vereador Rômulo, em você estender a conveniada. Porque lá, a palavra já diz, quando ela foi aprovada pelo convênio, é porque ela já estava dentro dos parâmetros de uma escola conveniada. O ProRede significa apenas uma autonomia para que a escola não tenha que ficar reivindicando manutenção e conserto e entre no processo geral de licitação e etc. O ProRede é para aquelas pequenas manutenção, troca de lâmpada, vidro, janela, desentupir caixa, lavar caixa d'água, é para essas pequenas obras. As diretoras querem essa autonomia porque sabem isso e sempre existiu na rede e isso sempre aconteceu na prefeitura e isso avaliava e avançava os trabalhos. Então, assim, a prefeitura precisa superar essa crise de identidade, porque se a gente faz convênio, se a gente coloca para dentro do sistema de ensino a rede conveniada, não poderemos tratar de forma distinta o aluno e nem os benefícios dessa rede, desse sistema de ensino. Então, eu sou favorável, encaminho que se vote favorável à emenda do vereador Rômulo. Em votação, primeiramente, a emenda... Senhor presidente, só fazer uma voto não, senhor presidente. Só uma questão de ordem. Solicito. Uma questão de ordem aqui, antes de votar, para esclarecer os demais vereadores. Questão de ordem na volta da votação? Não, é sobre a questão da votação. Mas já votei. Mas não, só na questão de ordem, de fazer uma questão de ordem, se é possível a presidência dizer aonde que o vereador disse que tem ilegalidade, o líder do governo, aonde que está escrito na lei, se a presidência pode ajudar a gente aqui, que o ProRede não pode servir as conveniadas. Se tiver alguma coisa aí para auxiliar a gente aqui na presidência, porque a gente lê a legislação em tudo quanto é jeito e não vê. E o presidente... Vereador, sim, eu sei disso. Se você fizer uma questão de ordem, eu posso responder. Então, mas é isso que eu estou fazendo na questão de ordem. Se existe essa possibilidade do senhor... Senhor presidente, está em processo de votação, eu já votei. Infelizmente não existe. Então eu vou colocar. Em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto não. Vereador Eduardo Carneiro, vota não. Presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota não. Voto sim, senhor presidente. Vereador Rômulo Ornella, vota sim. Solicito que utilizem os terminais, por favor. Vereador Pastor Anistaldo, vota não. Vereador Pastor Anistaldo, vota não. Pela ordem, vereador Edmilson vota sim, senhor presidente. Vereador Edmilson vota sim. Não, eu quero votar aqui. Pela ordem, presidente, voto não. Vereador Acácio Portela, vota não. Pela ordem, senhor presidente, pela isonomia na educação, eu voto sim. Vereadora Genilda, vota sim. Encerrada a votação, rejeitado, arquivos. Encerrada a votação, rejeitado, arquive-se. Para justificar, senhor presidente. Para justificar. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, público que nos assiste em casa, um grande problema que nós temos aqui na cidade, na questão da educação, que é a falta de vagas nas creches municipais, que é feito esse serviço pelas conveniadas. As conveniadas vivem de maneira precária, de maneira... desenvolvem o trabalho com muita dificuldade. Aqui a Câmara Municipal perdeu a chance de dar uma força para essas conveniadas, que é mandar para as conveniadas o ProRede, o ProRede é uma verba que serve para manutenção de dia a dia dentro das escolas. O líder do governo aqui, que reúne com alguns segmentos das conveniadas, que faz um discurso
para as entidades e pratica outra coisa, fala que vai ajudar, mas na hora que teve a oportunidade de ajudar, não ajudou. Votou contra o projeto do ProRede para as conveniadas. E aí, mas de novo, continua as conveniadas sem nenhuma estrutura, de maneira irresponsável. O governo não manda uma estrutura para essas conveniadas. Eu espero que o governo municipal, o executivo, repense e coloca, né, lá altera essa legislação e manda aqui para casa para a gente aprovar, já que não quer que os vereadores aprovem, que venha aqui para casa, coloca uma emenda para que nós aprovamos aqui e leva o ProRede para as conveniadas. Então, para quem tem filho nas creches conveniadas, sabe o que eu estou falando também, porque é uma precariedade. Então, os vereadores aqui da base, que pelo jeito não sabem, não entendem o dia a dia de uma creche conveniada, a precariedade que lá existe, tirando a boa vontade e o empenho dos profissionais que lá trabalham, muita boa vontade, não tem mais nada, a prefeitura não dá nenhum suporte. E várias entidades vêm aqui conversar com os vereadores, inclusive já teve reunião com o líder do governo. O líder do governo falou assim: eu vou me empenhar para ajudar, mas na hora do empenho faz o quê? Manda a sua base votar contra aquilo que daria uma ajuda mínima para as conveniadas. Então é isso. A prefeitura, a atual gestão, está conseguindo acabar, destruir com a saúde pública. Também está no mesmo caminho na educação. E Guarulhos sempre foi uma referência na educação infantil, sempre foi premiada na educação infantil e a atual gestão está conseguindo acabar. Quem frequenta as escolas municipais, as escolas municipais sempre foi referência num monte de coisa. Vamos dar exemplo na questão da alimentação. As conveniadas não têm o mesmo tratamento da alimentação, não tem a mesma coisa, não recebe a alimentação do jeito que recebe as escolas da rede direta. Então, essa é a crítica. Então, quando nós tivemos a oportunidade de dar uma ajuda às conveniadas, a base do governo aqui na Câmara diz não às conveniadas. É isso aí. Pela ordem, vereador, para justificar com a palavra. Bom, para justificar meu voto, senhor presidente, colegas vereadores, primeiro eu vou fazer uma contestação na palavra do vereador Rômulo. Vereador Rômulo, eu não me comprometi com o senhor e mudei de ideia. Não, isso não é verdadeiro. O senhor falou uma coisa que não é verdadeira. Eu falei para o senhor, antes da votação, que eu tinha sérias dúvidas com relação à legalidade. E eu não vou votar aqui, eu não vou encaminhar favorável a uma votação, que eu tenho sérias dúvidas, ainda mais num tema extremamente complicado como este. Então, não fale uma coisa que não é verdadeira. Eu não combinei absolutamente nada com o senhor. Eu já tinha dado o meu posicionamento. Meu posicionamento era contrário, obviamente, por essas dúvidas que eu, no meu encaminhamento, eu fiz. Agora, veja bem, hoje o Tribunal de Contas está sendo extremamente criterioso com relação à análise dessas contas das conveniadas. E nós sabemos que na cidade tem muitas conveniadas com sérios problemas. Inclusive o seu ex-secretário da Educação. Se prepare. Tem muita coisa debaixo do tapete. Tem muita coisa ainda sendo avaliada. E nós sabemos perfeitamente que hoje os critérios são extremamente rígidos. Isso aqui é uma casa de leis. E nós temos que defender a legalidade. Claro, é uma casa política e muitas vezes é muito mais fácil fazer palanque. Jogar para a galera.
ser favorável só para falar que é favorável. Eu sei que é difícil, sobretudo para o líder de governo chegar aqui e falar, não podemos porque nós vamos ter problema lá na frente. Então, eu sei que isso é difícil, mas nós temos que ter responsabilidade. Não é assim. Então, eu acho que dentro de uma casa de leis, nós temos que ter responsabilidades. Julgar para a galera é fácil. Olha, o vereador está lutando contra as conveniadas. Tem um problema com relação aos repasses? Em termos de valores? Temos. Vamos lutar para melhorar isso. Vamos rever isso. Vamos conversar com o governo, com as conveniadas, para rever esse tipo de situação. Agora, fazer puxadinho, essa situação do ProRede lá nas conveniadas, é um puxadinho. Já basta o que a gente tem de puxadinho no poder público. Então, me desculpa, eu não combinei nada com o senhor, eu falei o meu posicionamento desde o início e eu acho que a casa foi responsável votando não a sua emenda. Em votação, o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico. Voto sim, senhor presidente. Vereador Eduardo Carneiro, vota sim. Voto sim, senhor presidente. Vereador Wesley Casaforte, vota sim. Vereador João Dárcio, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Pastor Anistaldo, vota sim. Acácio Portela, vota sim. Vereador Pastor Anistaldo, vota sim. Acácio Portela, vota sim. Vereador Sérgio Magno, vota sim. Vereador Tiago Surfista, vota sim. Acácio Portela, vota sim. Vereador Acácio Portela, vota sim. Vereadora Janete Rocha Pietá, vota sim. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Romildo. Pelo 151. Pelo 151. Obrigado, senhor presidente. Não, senhor presidente, é rápido. É só para poder responder a vereadora Janete Pietá. A Prefeitura de Guarulhos, rapidamente, senhor Janete Pietá. Nós falamos da saúde, mas o prefeito Guti, ele vai contratar mais 20 novos médicos para a rede, entre enfermeiros, auxiliares de enfermagem, cerca de 19 atendentes SUS, que vai fortalecer cada vez mais. Não estou falando aqui do secretário de saúde, estou falando aqui que o prefeito Guti está fazendo essa contratação para poder fortalecer a nossa rede de saúde. E além disso, mais 101 novos professores da educação, que o assunto foi educação. Só para deixar registrado. Obrigado, senhor presidente. Visualmente, vendo que não há quórum, dou como encerrada a presente sessão.